Estamos ao vivo? Será que estamos ao vivo mesmo? Tá tendo um delay aqui terrível. Peraí. E só confirmar isso. Será que a gente tá ao vivo mesmo? Oh, não, meu Deus. E agora? Bom, de qualquer forma, Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Olha só. Hoje é uma live mais do que especial. É, com certeza, a live mais aguardada de tá. Ah, essa é. Essa é a live mais aguardada, porque eu tive que ajoelhar no milho, acender 6 velas para essa convidada estar aqui. E não foi nem eu que convenci, foi a Nathalie. Foi a Nathalie. Então hoje a gente vai receber aqui, direto de BH, direto de Minas, a nossa mineirinha Amanda, que também é adestradora. E hoje ela vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho da trajetória, um pouquinho da história dela, tá certo? Bora! Pessoal, quem for entrando aí, vá nos avisando, né? Normalmente é a Amanda que faz isso, mas agora ela tá do lado de cá, né? Então hoje ela vai fazer parte aqui da Roda Viva. Então eu tô aqui com a Lu, com a Nathalie e nossa convidada, Amanda. Amanda, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tô ótima. É um prazer estar aqui. Desculpa pela enrolação, mas finalmente eu vim. E olha quem tá aqui, ó, pra te prestigiar aqui, ó. A Ju. Ah, Jussara. Um amor, Jussara. Diretamente dos Estados Unidos, olha só como você tem influência aí, tá? Vamos lá, que o público tá eufórico aqui, que nem eu, né? Vamos lá, Amandinha, é o seguinte, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Então, logo no princípio, que eu fazia a live com a Raquel e tudo mais, você sempre aparecia nos comentários, né? E eu sempre achei que você fosse apenas uma dona de cachorro, né? Que estava tentando tirar as dúvidas e tudo mais. Só que depois você foi aparecendo, mostrando as asinhas, mostrando as garrinhas e agora tá aqui. Como que foi essa transição? Como que foi isso para você? Como que tudo começou, na verdade, né? Porque você enganou todo mundo. Você enganou todo mundo achou que você era assim uma pessoa que estava buscando informações para cuidar dos seus próprios cães. E de repente você me surge e aparece lá com um colar eletrônico, aquele bem xing-ling, e aí você começa a mostrar, e mesmo com aquele colar, você já vinha apresentando um ótimo trabalho, né? E foi essa transição, queria saber mais ou menos aí como que foi tudo, né? Nos bastidores, a Amanda me confessou aqui que já fez parte do Dog Hero. Eu também. Só que Dog Hero, na verdade, eu não. Eu fiz o cadastro lá no Dog Hero logo quando eu comecei lá atrás. Só que o Dog Hero me rejeitou. Ele não me quis lá. Ele não me ama. Talvez seja porque eu tinha colocado lá no cadastro como Many Dog Walker, né? Então acho que ia bater conflitos em empresa. E aí eles me rejeitaram. Então, como todo mundo não é um segredo para ninguém, eu comecei exatamente treinando o meu cachorro e depois eu fui fazer caminhadas, né? Fui fazer passeios com os cães e uma plataforma que me chamou muita atenção foi, né, essa plataforma. Só que, cara, ainda bem que eles me rejeitaram porque, assim, eles cobram um valor e para nós é igual Uber, né? Talvez 20%, 30% vem para nós aqui. Então, graças a Deus aí que eles me rejeitaram e a gente está aqui. Amanda, excelente noite, ótima sexta-feira. Boa noite, pessoal. Então, eu comecei a passear com cães. Minha vida começou com passeio de cães através das Dog Hero, como o Éder falou. Mas, em paralelo, eu nunca tinha tido essa coisa de treinar meus cães. Foi por um acaso que eu comecei a trabalhar na Dog Hero. Estava procurando ali um aplicativo, alguma coisa para eu trabalhar e acabei achando a Dog Hero. E aí, conforme eu comecei a fazer passeios, eu fui tendo dificuldade nesses passeios. Eram cães extremamente difíceis, que puxavam demais na guia, que avançavam em pessoas, em outros cães. E o custo deles é muito básico, não te ajuda a resolver problema. Não fala dessa comunicação com o cliente. E aí eu fui procurando na internet informações. Gente, não pode ser só isso, eu tenho que melhorar isso daqui, não tá bom. Meu braço está doendo de tanto cachorro ficar me puxando. Então eu fui buscando informações na internet e a primeira coisa que surge é sempre ligado ao positivo.
Ah, dê comida para o cachorro andar do seu lado. Ah, faz isso com a peitoral. Então, era sempre falando de peitoral e petisco, sabe? Era uma coisa que não estava funcionando, não estava dando certo para mim. Em paralelo a isso, que eu comecei a trabalhar com os cães, eu comecei a olhar para os meus cães. Eu falei, gente, tá errado. Eu que sou passeadora, eu também tenho que ter meus cães muito bem treinados. Porque antes eu não tinha isso, não, essa noção, não. Toda a minha vida, até então, antes de eu começar a passear com os cães, meus cães viviam soltos aí no quintal. Eu já tive muito problema com meus cães. Essa sempre foi minha percepção. Não, tem que ter quintal, tem que deixar o cachorro solto, correndo, fazer o que for. E quando eu comecei a ter esses problemas nos passeios, eu comecei a buscar informação sobre treinamento. Aí o que primeiro aparecia era tudo relacionado ao positivo, e aí eu não estava tendo solução, não estava conseguindo, então eu tive que buscar mais informação, mais informação. E é difícil chegar até vocês. É difícil a gente encontrar essa informação. Você tem que, assim, lutar muito. Você recebe muita informação ruim. E aí que foi que eu comecei a achar o canal da Raquel, através do site dela, do YouTube. E aí eu comecei a assistir. Eu falei, olha que interessante, olha só, ela consegue andar com os cães do lado dela bonitinho. Eu não consigo isso. E aí eu fui buscando informação. Quando eu vi a Prong, eu assustei na hora. Falei, gente, essa ferramenta de garra, mas não vai machucar o cachorro? Eu ficava naquela, eu também passei por isso. E meus cães foram os cobaias. Eu comecei a treinar meus cães. A primeira vez que eu comprei a Prong, eu testei no Chiquinho, eu fiquei assim com medo um pouco, porque ele dava uns gritos assim, ele é bem escandaloso, ele dava uns gritos assim, assustava, eu olhava o pescoço dele, não, deixa eu ver se tá tudo bem. Mas daí, quando eu fui treinando ele, a primeira vez que eu saí com ele na rua, cara, foi maravilhoso. Foi outra coisa. Que até então ele tava de guia unificada, né? Eu achei até então a guia unificada, mas a guia unificada também não resolveu o problema. O cachorro ainda assim puxava bastante. E aí, quando eu comecei a usar a Prong no meu cachorro e eu vi o resultado, eu falei, não, eu quero isso nos passeios também dos meus clientes. E aí eu comecei a procurar mais sobre ferramenta, entender. E aí que veio outro passo de começar a mudar, de conversar com o cliente, ter uma conversa antes, falar que primeiro precisa treinar o cachorro para depois a gente sair na rua, porque eu tive muitos problemas assim sérios. Teve uma vez que eu peguei um mestiço de pitbull para passear, que quando o dono me entregou ele estava numa peitoral, cara. O cachorro chegou alucinado. Quando ele me passou a guia, o dono entrou, o cachorro ficou morrendo de medo de mim. Então ele ficou dando tranco para trás, tentando puxar, tentando sair. E a rua era muito movimentada, era lá no Sion, lá em Belo Horizonte. Eu estava com a minha mochila, eu tive que tirar a mochila rápido das costas, abrir, tirar a guia unificada, passar no pescoço do cachorro e segurar ele, e conter ele. Senão o cachorro tinha fugido. Então, ali, para mim, eu falei assim, não, eu não posso ficar passando por isso. Eu tenho que ir conversando com as pessoas. É um desafio. Primeira vez a gente fica assim muito tenso, né? De falar, como que eu vou chegar na pessoa e vou falar, essa ferramenta aqui é boa, olha a cara dela, olha como é que é difícil. Tem muita coisa contra, né? Para a gente falar, a gente fica muito receoso. Mas tem pessoas que não quiseram, isso era óbvio, mas tem muita gente que começou, não, entendeu. Eu falei, olha, tá muito difícil, o passeio não é assim. Conforme eu fui estudando mais, vendo os vídeos mais da Raquel, foi me esclarecendo e eu fui entendendo o que precisava ser feito, que primeiro é um trabalho dentro de casa, acalmar o cachorro, tem o pré-passeio, precisa adaptar ele à ferramenta, ele tem que entender o que é pressão e relaxamento. E aí eu fui passando isso para os clientes. Aí teve pessoas que não quiseram, mas teve muitas outras também que aceitaram. E aí, em paralelo, eu fui trabalhando meus cães. Mas até então eu ainda não trabalhava eu não usava restrição com os meus cães. Foi continuamente, eu tive que ir aprendendo, entender o processo inteiro, entendeu? Eu tive que ser insistente vendo os vídeos da Raquel. Eu gosto, a primeira vez quando eu vi o vídeo dela, eu falei, nossa, eu gosto da forma que ela fala, ela é direta, ela fala a verdade, olha aqui, ela me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas, ao mesmo tempo, tinha coisa que eu falava assim, nossa, mas é demais. Isso daí que é demais que ela fala. Não, já tá exagerando, né? Coitado do cachorro também, não precisa disso tudo. Mas, assim, conforme eu fui treinando, eu falei, não, ela tem razão, precisa mesmo desse microgerenciamento. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, mas eu também demorei a entender que o cachorro precisa ser microgerenciado e precisa de uma rotina estruturada. Até então, eu só tinha acertado o passeio. E depois eu largava os cachorros soltos em casa. Mas conforme eu fui assistindo os outros vídeos, fui compreendendo que o cachorro precisa de rotina,
de restrição. Precisa trabalhar o place dentro de casa para o cachorro ficar calmo ao longo do dia. E aí sim que finalmente eu entendi como que se dava o processo. Aí eu comecei a fazer com os meus cães e aí eu levava mais informação ainda para os clientes conforme eu ia aprendendo. E aí você começa a entregar muito mais do que um passeio. Aí você começa a entender o processo e passa isso para os donos, então aí você vai se sentindo mais confiante. Eu já passei pela experiência de treinar meus cães e agora a gente quer treinar o cachorro do cliente. Então, assim, era mais do que um passeio, já era um treinamento, porque tudo que eu falava com o dono, treinava, já era mais que fazer um passeio, entendeu? Aí eu comecei com um passeio estruturado, explicava. Depois eu comecei praticamente a treinar o cachorro antes de sair de casa. Às vezes eu demorava a sair, que eu estava ali treinando o cachorro, tentando acalmar, falando com o dono, que eu precisava de uma rotina, precisava de restrição, usar caixa, que tudo isso ia culminar na hora do passeio, que ia melhorar o passeio da pessoa. Era praticamente um adestramento, gente. Só que com o valor de um passeio. Ô, Amanda, e como que foi para você quando você já falou da Proncolor aí, que para você foi assustador de imediato, mas o caixa de transporte, de usar a Ecolo, que antes você não tinha Ecolo, a Xing Ling, aí você já fazia um excelente trabalho, mas aí você tendo agora a ferramenta adequada, como que foi essa transição para você de mudar o pensamento, né? De não querer usar o Proncolor, achar que vai machucar, de usar a caixa de transporte, usar a Ecolo, como que foi isso? Então, a questão primeiramente do colar eletrônico. Até então, a Prong ajudou muito nos passeios, sabe? Foi muito boa. Mas conforme você vai treinando o cachorro, tem cachorro que exige mais, pede mais controle. E é um controle que a Prong já não te dá. Você precisa de algo a mais. Aí eu olhava assim os vídeos da Raquel, eu falei, gente, eu quero um passeio desse jeito. Olha só como é que o cachorro tá bem controlado, ele tá calmo, ele anda devagar atrás dela. E aí, como eu não tinha, né, eu não pude comprar a iColor de uma vez, aí eu comprei uma Xing Ling. Tem mais seus contras, né, do que seus benefícios, mas eu consegui tirar muita coisa dela, sabe? Vendo os vídeos da Raquel e através da Raquel, porque eu conheci vocês, que eu conheci o Éder, a Manny Dog Trainer, a Lu. Depois eu entrei em contato com eles. Eu falava, nossa, como que é importante, eu quero ressaltar aqui, como é importante o trabalho de vocês, o trabalho digital, mesmo que às vezes seja desanimador, a gente precisa desses vídeos, não é um nem dois, a gente precisa de vários, até a gente chegar na conclusão certa, a gente precisa se alimentar disso, até a gente chegar, assim, entender, não, eu preciso de um todo, eu preciso trabalhar com a cachorro como um todo, em várias áreas do dia. Então, é muito importante o conteúdo de vocês. Isso que eu quero ressaltar. Foi graças ao conteúdo de vocês que eu mudei toda a minha cabeça. Porque na minha cabeça, eu já tive vários cães problemáticos também. Um cachorro aqui que latia o dia inteiro. Eu tive um pastor alemão que me mordia toda, avançava. Então, assim, você vê que eu não tinha nada, nunca pensei nisso. Então, depois que eu fui vendo os conteúdos, foi abrindo minha mente, assim, me fez outra pessoa, ver o cão de uma forma diferente. Mas então, voltando ao assunto aí do colar eletrônico. Eu não tinha, mas eu tinha muita vontade de usar o colar. Eu acabei comprando o Xing Ling, fui testei primeiro nos meus cães, vendo os vídeos da Raquel, vendo os vídeos de vocês, e eu fui entendendo o funcionamento, como é que eu fazia introdução, como que eu trabalhava, que não deveria ser só no momento de corrigir o cachorro, deveria ser em outros momentos do dia. E aí eu fui tendo resultado. Aí o primeiro cachorro, gente, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que foi com o Bulldogzinho francês que eu usei, o Chico. Eu usei a Xing Ling nele também. Nossa, e ele era bem reativo, só a Prong não estava adiantando nele. Não estava. E quando eu coloquei o colar ali, eu vi que ele parou. Nossa, eu falei assim, que ferramenta maravilhosa, por que eu não descobri isso antes? Eu fiquei com medo também no início, porque, querendo ou não, é uma ferramenta de baixa qualidade, assim, você tem que ter... Ela tem um nível mais alto que Ecolo, mas, assim, já me deu um sucesso, assim, no passeio, assim, tremendo. Eu fiquei assim, não, eu quero usar isso, entendeu? E depois, né, vocês me deram um presente maravilhoso. Eu ganhei Colo, né, que eu vou ser muito grata a vocês por conta disso. E é outro nível de ferramenta, outro nível, porque ela tem um nível bem mais baixo,
é bem mais adequado para o cachorro. Você começa no 1, o cachorro vai sentindo ali aquele estímulo aos poucos, tem uma durabilidade, ela tem mais funções, você consegue programar, você tem a lanterna, você tem o tom do colar, é uma ferramenta assim que tem uma elasticidade enorme e ela eleva seu treinamento, porque principalmente para cães mais sensíveis. Então, às vezes, numa coleira mais barata, o cachorro tem aquele estímulo muito alto de uma vez, já é demais para ele, então o cachorro acaba se recolhendo. E a e-collar, assim, ela é fantástica, ela tem aquele nível dela, começa no nível mais suave e vai aumentando aos poucos, é gradativo. Então, assim, para você trabalhar um cachorro, é sensacional e, de fato, eu sempre falo muito no colar, porque realmente ele mudou minha vida, porque mudou minha vida com a Matilda, né? Porque a Matilda, quando ela veio para mim, minha cachorra, ela é uma cachorra que atacava as pessoas na rua, então ela ia direto no rosto, muito dura na prong, mesmo que ela tinha, desculpa, não adiantava para ela. Então, no caso dela, foi só o colar que resolveu, tá? Só o colar. Não tinha outra ferramenta. Precisava, assim, do colar. Tem cachorro, gente, não tem jeito, vai direto no colar, que é isso que vai resolver. Então, assim, eu fiquei encantada com aquele resultado e eu queria passar isso para os meus clientes também. Aí você tem um desafio, né? Tem gente que vai aceitar, tem gente que não quer, mas eu tive muitas pessoas também que gostaram da ferramenta e tiveram muito sucesso. Fora o delay, né? A Xing Ling, ela tem delay. A Xing Ling, quando você aperta assim, e é botão, né? Você tem que ficar apertando o botão até chegar no nível, demora, você perde o time de correção. E quando você aperta, demora a chegar no receptor. Aí você perde um pouco o time. Aí cola não, apertou e já foi de uma vez. Não tem erro, não tem erro. A cola é sensacional. Me diz uma coisa, Amanda, a gente sabe que o pessoal do Dog Hero jamais aceitaria essa forma de trabalho. Então, nessa fase, você já tinha se desvinculado, você acabou... Não, ainda estava na Dog Hero, mas eu nunca coloquei. Mas só que eu não tive a maldade de colocar lá assim que eu usava ferramenta. Eu não tive essa maldade, não sei por que, eu não cheguei a mudar isso, não. Mas quando eu chegava no cliente, eu apresentava. Pode ser que as pessoas que não gostaram iam lá na Dog Hero e reclamavam de mim, né? Pode ser, porque depois começou a chegar menos pessoas. Falaram assim, essa menina veio aqui, essa passeadora, e indicou colar eletrônico, prong, vocês estão loucos? Tira essa menina. Pode ser que aconteceu isso, começou a diminuir. Mas eu tenho alguns clientes até hoje que eu comecei na Dog Hero que continuaram a gostar do meu trabalho, continuaram comigo. Era isso que eu ia te perguntar. E agora, então, você não faz mais parte do... Não, faz muito bônus. Ih, faz uns 4 anos, sei lá, mais ou menos isso. E atende sozinha. E como é que foi, então, a fase? Porque, como a gente sabe, a gente te conhecia pelas lives só dos comentários. Sim, isso aí. Foi essa transição de botar a cara para bater, aparecer no Instagram, no YouTube, fazer a gravação dos vídeos, realmente passar a ser de um perfil profissional, explicar para as pessoas como é que está sendo a aceitação. Você falou que não faz tanto tempo assim, mas a gente que te conhece admira muito o seu trabalho, mas eu queria saber o respaldo dos seus seguidores. Então, é o seguinte, eu nunca gostei de me expor na minha vida inteira. Até de rede social. Na época de WhatsApp, eu fui pressionada a ter WhatsApp, porque eu nem ligava para essas coisas. Orkut eu nunca tive, eu nunca fui de rede social. Mas conforme eu fui procurando as informações e cheguei em vocês, eu gostava de participar, mas eu não gostava de me expor. Eu nunca gostei de me expor. Nem no WhatsApp eu tinha foto de perfil, nem tirava foto de mim, nunca gostei disso, nunca gostei de tirar foto. Mas conforme eu fui assistindo a live da Mene, vendo como vocês trabalham, vendo principalmente a live do Eric com a Raquel e o Éder, todo mundo junto, isso foi me incentivando. Mas eu demorei um longo período, porque eu ficava seguindo vocês, ó. Nesse tempo eu já fazia os passeios, já assim, mais ou menos eu comecei a treinar um cachorro. Então, mas eu ficava ali naquela, eu não quero me expor, eu não quero me expor, eu quero ficar aqui, ó, na sombra. E aí, de tanto ver as lives da Raquel, do Eric, teve um belo dia, acho que foi uns 2, 3 anos depois seguindo eles. Acho que foi mais ou menos isso, eu sou ruim de data. E eu até deixei uma mensagem lá na live deles. Eu falei assim: olha, graças a vocês, eu vou começar a me expor, mostrar os vídeos. Eu acho que as pessoas precisam, sim, dessa informação,
porque eu ficava muito chateada. Nossa, como que as pessoas não aceitam uma ferramenta tão excelente? Olha só o que ela pode fazer. Às vezes eu mostrava para a pessoa mesmo assim não queria. Eu falei, gente, a gente tem que falar mais a respeito disso, tem que trazer a verdade para as pessoas. Como eu consegui aprender, eu quero que outras pessoas também aprendam, vejam os benefícios, como que é cuidar de um cachorro, como que tem que ser o trabalho. Isso daqui, só no positivo, só peitoral, petisco, isso não vai resolver nada, as pessoas são tremendamente enganadas. Então, assim, eu me senti muito motivada vendo os vídeos deles, mas assim, eu demorei tempos, eu fiquei muito na dúvida, e aí eu comecei a me expor. Mas eu não me expunha completamente. Eu gravava o vídeo, mas não mostrava a cara. Não mostrava a cara. Postava lá nos stories, mas ainda assim não mostrava a minha cara, mostrava meus cães. E depois eu fui tomando mais coragem, eu fui aparecendo. E aí, conforme o tempo passou, e aí eu coloquei o perfil todo profissional. Aí eu mudei a logo. Não faz muito tempo que eu coloquei essa logo. Aí os vídeos foram ficando mais, vamos dizer assim, falando mais com o público diretamente, eu fui perdendo o medo. A primeira vez que eu postei um vídeo, eu fiquei super nervosa. Falei, meu Deus, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão achar? Mas aí eu fui muito, muito bem recebida pelos adestradores, pelas pessoas, por todo mundo, me deu muito apoio, me ajudou bastante. E eu fui me soltando aos poucos, até estar aqui hoje. Mas foi muito desafio para mim, tá? Foi muito difícil para mim. Eu nunca gostei de me expor, não. Eu sempre fui uma pessoa muito. Não quero me expor, não quero que tire foto de mim, não tire foto do meu rosto, não quero aparecer. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Foi uma coisa bem difícil para mim. Eu nunca gostei disso. Eu sempre ficava muito nervosa com esse tipo de coisa. Então, tanto na vida pessoal quanto profissional, você não. Eu nunca fui de rede social, não. Agora que eu tô mexendo mais com Instagram, essas coisas. Mas eu nunca gostei, não. Facebook eu tive. Foi uma pessoa que fez pra mim. Nem sei mais sem isso daí. Nem gosto de mexer. Eu não sou muito de rede social. Nada, nada, nada. Tá tirando foto, nada disso. Eu corro de foto. Então foi um grande teste para você, né? Super. Foi bem difícil, foi bem difícil. E eu sabia, mas o dia que eu escrevi essa mensagem lá na live, eu estava muito bem decidida do que eu queria, como eu queria falar, das ferramentas, que eu ia mostrar abertamente as ferramentas, que eu não ia ficar escondendo. Eu queria ter essa liberdade, entendeu? Não, eu vou fazer isso, eu quero fazer de coração aberto. Eu sou feliz falando dessa forma. Porque eu também não consigo esconder as coisas, cara. Eu não consigo, assim, ficar... Ah, não, vou falar isso para agradar a pessoa. Eu não consigo. Porque a gente sabe que não vai funcionar. A gente sabe exatamente o que funciona. Eu vivi isso na prática. Funcionou com meus cães, mas foi dessa forma. Falava, eu não vou ficar restringido. Não, mas precisava de restringir. Entendeu? Precisa usar a caixa, o canil com a matida, precisa usar tudo. Para tudo funcionar, não adianta só eu trabalhar o passeio, uma coisa isolada. Eu vi que quando eu trabalhei tudo aí, eu tive um resultado excelente com os meus cães. Então é isso que eu queria passar para as pessoas também. Olha que interessante que a gente começa a fazer, né, os conteúdos. Eu também tive muita trava, muita. Assim, se vocês pegarem aí, né, até falei com a Nathalie, se você pegar o primeiro vídeo que tá dentro do YouTube, cara, é um header completamente diferente, mas agora eu tô mais seguro, né? Então não tenho mais essa tremedeira. Eu tinha um tremelique, fazia live com a Raquel, ainda na época era soltando os cachorros. Então era eu, Raquel, Silvio, a Juliana, tinha essa live, né? Eu acho que a Tainara também tava. Tinha um grupinho ali que era soltando os cachorros. Cara, eu ficava tremendo, né? Então, só que aí eu fui continuando e hoje eu tô mais soltinho, né? Que nem arroz. E aí eu começo a fazer um pouco mais de conteúdo, mostrar um pouco mais. E agora, você falando, eu começo a mensurar um pouco mais a importância da gente se expor e fazer vídeo, porque você pega os nossos vídeos e começa a aprender na íntegra. Sim. Então eu posso chamar de autodidata, né? Porque você começa e é por isso que a gente faz os vídeos mesmo, que é para o cliente, né? Não somente para falar, estou trabalhando aqui, não. É para o cliente saber que é possível fazer e para ele replicar aquilo. E esse seu comentário me deixa muito mais de boas, assim, ó, mais tranquilo, mais aliviado, porque eu sei que alguém pode estar aprendendo com o que a gente está ensinando. Né? Eu não estou impondo, você vai usar isso, vai usar... Não, cara, você vai usar isso aqui ou não, você vai decidir. Agora, tem, né, os prós, tem os contras, você decide aí, pensa bem, né, veja se faz parte da tua realidade,
e replique, né? O nosso maior sonho, assim, eu me coloco agora como um professor. E para um professor, né, cara, não importa se tem 100 pessoas assistindo e só uma vai, né, aprender alguma coisa. Se uma só aprender, já é de grande valia. Então, isso faz, né, com que a gente ganhe mais força para continuar fazendo vídeos, para continuar mostrando, né? Porque alguém, cara, eu tô em São José, você tá em BH, você tá em Minas Gerais, alguém tá aprendendo. Tem gente aqui da Mene que tá no Amazonas, tem gente que tá lá no sul, que está acompanhando de ponta a ponta, né, e está aprendendo alguma coisa, né? Pode não concordar com tudo que eu falo, mas alguma coisa eu deixo ali como um pequeno legado. Eu acho isso sensacional, cara. E é importante ouvir isso de você, porque, como eu disse, né, como a Nathalie também falou, cara, se aparecer ali, todo mundo achava que você simplesmente queria dar um resultado para os teus cães. E, de repente, você me surge como uma excelente profissional e está fazendo um bom trabalho. Agora, a pergunta que vale US$ 1 milhão, a pergunta que vale um pãozinho de queijo, a pergunta nu, né? O mineiro faz nu. Vamos lá. Você teve uma pequena revolta, né? No bom sentido, porque você está ensinando, você está explicando, você não está mostrando a cara, de repente a pessoa, cara, faz uma coisa tão absurda que você pega o celular, né, no momento ali de ira e fala assim: agora eu vou mostrar aqui, ó. É assim, fulano, é assim. Não solta o teu cachorro. Cara, horrível. Você tá andando com o seu cachorro na guia e alguém vem com o cachorro solto completamente desgovernado. Como que foi isso aí pra você? Né? Foi um momento de ira, de revolta, assim, né? No bom sentido? Ou foi algo mais natural que você foi trabalhando? Ou foi uma coisa assim mais espontânea que você falou assim: ah, agora eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Alguém tem que. Não, foi exatamente nessas situações que eu vi a necessidade de me expor. Eu falei: olha, gente, o tanto de coisa que as pessoas fazem errado, eu tenho que me expor, eu tenho que falar, as pessoas têm que me ver. Exatamente por causa disso mesmo, a raiva que eu passava nessas situações, e aí o que motivou, falando: não, tem que botar a cara a tapa mesmo, tem que falar, enfim, quem quiser aprender a ouvir, faça, quem não quiser, tchau. Mas foi exatamente isso mesmo, essas coisas que eu precisava de falar. Eu falei: gente, nossa, tem que falar, isso daqui tá errado. Olha isso daqui, por que que a pessoa insiste nisso? Por que que faz isso? Por que que pega o cachorro, deixa na rua, sai sem guia? Isso daí me incomodava, me incomoda até hoje muito. Então, isso daí foi uma coisa que me motivou também a falar. Outras coisas também que aconteceram comigo, e eu falei: não, tem que falar, tem que mostrar para as pessoas o que que é certo. Elas têm que entender, porque tem muito conteúdo ruim, gente. Tem muito conteúdo ruim. Vocês aí que fazem esses vídeos são muito importantes. É continuamente falando sobre, às vezes, tocar no mesmo assunto, tem que tocar de formas diferentes até a gente entender. Às vezes a gente não entendeu direito no primeiro vídeo, vê o segundo, o terceiro, o quarto, todo mundo falando. Eu falei: gente, todo mundo falando da Prong, porque um canal vai puxando o outro, né? Você vai vendo outros. Ah, um falando da Prong, o outro também falou da Prong, o outro também tá falando da Prong, que a Prong foi ótimo. Aí falou do colar, olha que colar. Então você começa a ficar mais curioso e entrar nesse mundo. Falou: não, aí você entende que realmente esse é o caminho certo. Você tem que ir se alimentando desse conteúdo para você chegar na conclusão certa. Então é muito importante. Aí eu via aquilo, as coisas erradas, eu falei: não, tem que falar, realmente tem que. Mais gente tem que falar sobre o mesmo assunto de formas diferentes, colocar em alguma situação, fazer paralelos, para que as pessoas entendam, assim como eu também cheguei nessa conclusão. Demorei a chegar, mas cheguei, entendeu? Por isso que é importante, cara. Porque, cara, enfim, não vou citar nomes, mas eu vi um vídeo de uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão e tanto no YouTube, falando um monte de besteira, que você tem que deixar, como que adaptar um cachorro novo na casa, que você tem que deixar os dois juntos mesmo, que os dois têm que resolver, você tem que deixar, porque um cachorro entende o outro, então um entende a mesma linguagem, então você tem que deixar os dois juntos, não, enfim, falando um monte de besteira, que você não pode tirar o privilégio do primeiro cachorro para dar para o outro, senão o outro vai ter ciúmes, vai fazer um monte de besteira. Eu ouvi tanta besteira, mas tanta besteira, a pessoa falando: não, tem que deixar eles se resolver, deixa os dois juntos. Só se a coisa ficar muito. Só se o cachorro começar a ir para cima muito do outro, que aí você separa, você entra no meio e resolve. Então, assim, é uma pessoa que
do meio pet é muito querida pelas pessoas. Então, se as pessoas ouvem aquilo e falam assim, então não preciso de fazer nada. Então, eu deixo que os dois, já que um cão entende o outro, entende a linguagem do outro, então não tem que fazer nada. Deixa que eles se resolvem. Olha isso, a pessoa vê isso e fala, ótimo, olha só, não precisa de trabalho. Aí a pessoa passa por um perrengue, chega na gente, a gente fala, não, precisa de caixa. Isso a pessoa, nossa, eu vou ter que ter esse trabalho todo, vai. Porque tem um monte de informação errada, ruim, gente. Não, os absurdos que a pessoa fala no vídeo, assim, é de chorar, cara. É de chorar. É de chorar. Você não pode, você tem que deixar os não dar o privilégio pro que chegou agora, porque senão o outro vai sentir. Então, assim, deixa um cachorro. A pessoa falou, deixa um cachorro impor o limite dele no outro, porque ele que sabe qual que é o limite dele. Fala assim, gente, é por isso que tem tanta briga entre cães na mesma casa. Olha só, a pessoa vê isso de uma pessoa que fala que tem artigo científico, que estudou com sei fulano de tal, e aí a pessoa acha que está certa. E quando chega a gente colocando, que a gente vem de desconforto, não tem como. A gente vem de trabalho, não tem como. Aí agora, principalmente a questão da caixa que pega muita gente, porque você tem que microgerenciar o cachorro. Agora você tem que pensar quanto tempo ele vai ficar na caixa, o que você vai fazer quando tirar ele. Isso pega para muita gente. Eu lembro que quando eu fiz isso pela primeira vez, cara, eu fiquei esgotada. Eu não estava acostumada a fazer isso. Então pega para muita gente, mas o benefício que você tem é enorme. O cachorro que sabe ficar quieto na caixa é maravilhoso. Mas assim, pega muito no desconforto das pessoas. As pessoas, querendo ou não, foge desse trabalho, principalmente quem tem mais de um cachorro, entende? Aí é o gerenciamento da caixa, tirando da caixa, trabalha o outro, coloca o outro dentro da caixa. Então isso pega para muita gente, sabe? Então a gente vem de desconforto. Mas é importante, porque esse é o caminho certo. Quanto mais eu trabalho com as ferramentas, trabalho com a rotina estruturada, ficando mesmo de cima do cachorro, e depois que eu dou assim, uma liberdade para o cachorro para ver como é que ele está se comportando, ainda assim eu deixo de colar, porque o colar me dá a possibilidade de corrigir o cachorro mesmo que solto. Então, assim, aí eu vejo cada vez mais como que é importante a ferramenta, faz diferença, cara. Cada ferramenta faz diferença no processo de treinamento. Então, assim, não tem como você conhecer isso tudo e retroceder. Eu sei que muita gente, infelizmente, muitos adestradores começam, vamos dizer assim, usar uma expressão aqui feia, abrir as pernas, assim, começar a amansar a fala para atrair mais clientes, para facilitar a vida do dono. Eu estou para fazer um vídeo falando sobre caixa de transporte, por que é melhor do que o cercadinho. Porque a caixa de transporte, ela aproxima o dono e o cão. Tem que microgerenciar o cachorro. Tem que estar mais perto desse cachorro, mas você desenvolve um vínculo bem melhor com esse cachorro. Agora, a pessoa que coloca o cachorro lá no cercadinho, o cachorro tem mais espaço para se agitar, ele tem possibilidade de destruir a cama, destruir o pote de água, fazer uma lambança, comer o sanitário. Fora que o cachorro aprende a sair dali. E a pessoa chega, a casa está toda destruída. Então, assim, é uma facilidade, às vezes as pessoas elas querem a facilidade, mas você paga um preço muito maior, você tem prejuízo. Às vezes dá trabalho na caixa, tem cachorro que dá trabalho na caixa, mas a recompensa, assim, é maravilhosa. Tem o cachorro que sabe ficar quieto na caixa, cara, você tem uma paz dentro de casa enorme. Então, assim, não tem como você conhecer isso, conhecer a verdade, e depois você querer mudar de opinião e ir para trás, andar para trás, é um retrocesso. Então, assim, por mais que às vezes é difícil quando você escolhe, porque é o nicho do nicho do nicho do nicho do adestramento que a gente faz. É difícil a gente conquistar as pessoas dessa forma. Mas, cara, quanto mais eu trabalho nisso, mais eu vejo que é o caminho certo. Não tem como você voltar atrás. Não tem como. De qualquer forma, você está mentindo para a pessoa. Vou falar qualquer outra coisa aqui que eu falo, vocês falam, que a Raquel fala, que o Érico fala. Todo mundo fala aqui que segue esse método. Está mentindo, cara. Não tem como, a gente sabe que é o que funciona. Precisa continuar gerenciando o cachorro, precisa dar continuidade ao treinamento, que é difícil, o cachorro precisa disso, ele precisa desse acompanhamento contínuo. Então é isso, entendeu? Não tem como voltar para trás. Depois que você conhece as ferramentas, você não quer voltar para trás. Depois que você conhece o colar eletrônico, quando assim, eu comecei a treinar os cachorros no colar, eu falei, olha o resultado que eu estou tendo. É incrível, como é que é mais rápido.
cachorro entende, você consegue ter um controle maior, porque traz mais controle de qualquer forma, não tem como. E aí eu tenho esse resultado, eu falo assim, eu não quero perder isso, eu quero isso para as pessoas também. Então não tem como você dar para trás, falar, ah, não quero. Eu falo, gente, treino, começa a vida com colar eletrônico, é maravilhoso. A pergunta é que e aí você, como uma boa ariana, eu tenho certeza que é um caminho sem volta e você não consegue mais deixar de reparar em todos os cachorros que você vê na rua, em qualquer ambiente. Em todos os lugares que você observa todos, não é isso? Com certeza. Eu estou sempre ali observando o comportamento do cachorro, do dono, o que que ele está fazendo. Quando eu vou no shopping, eu fico muito revoltada, que é muito cachorro bagunçado, latindo, puxando. Eu já conversei com a moça que faz a limpeza do shopping, eu já perguntei a ela, você já limpou o xixi? Ela, várias vezes. Tem gente aqui muito sem educação, o cachorro chega, não tem nem coragem, assim, de fazer alguma coisa, pedir alguma coisa para limpar, né? A pessoa não tem essa noção de levar o cachorro antes no banheiro. É cachorro latino. Eu vou no shopping cidade, eu vejo cachorro latino, cachorro avançando as pessoas. Então as pessoas não têm esse cuidado, né? A gente fala para alertar as pessoas. Olha só, isso daqui é um ambiente de pessoas. É muito mais agradável você estar com o seu cachorro do lado, calmo. Olha aqui como é que você vai ser muito bem visto. As pessoas, daqui a pouco vai ser proibido, porque é muito cachorro sem educação, gente sem noção, mal educada. Infelizmente. Infelizmente. E o que a gente percebe é, nossa, que lindo, que educado, que gracinha. Mas quando vê a prumo e vê o colar, aí já... Já dá para trás. As pessoas elas querem um caminho mais fácil. É igual, é o mundo, né? É o que o mundo oferece. Ah, toma isso daqui que vai resolver seu problema. Toma esse remédio aqui para esquecer seus problemas. Então, vem a facilidade. Por isso tem tanta gente ganhando dinheiro aí, né? No mundo digital, esse curso aqui de R$19,90, R$100, que vai te ajudar nisso. É marqueteiro, né? Tudo é marketing. Ou sabe falar bem, colocar a palavra no lugar certo para atrair as pessoas, né? Eu vejo isso às vezes muito no adestramento, né? Cara, as pessoas caem nessas coisas, né? Gastam tanto dinheiro com besteira, mas às vezes não entende a importância de usar a ferramenta, fica com dó, olha a cara, quer o resultado, mas não quer passar pelo caminho das pedras, pelo caminho difícil. E o que me deixa triste, que eu já falei em outras lives, aí você escuta de várias pessoas que o adestramento não funciona. Isso me deixa muito revoltada. Aí você pergunta, mas o que você fez com o cachorro? Ah, é pra dar o petisco quando late. Eu falo, Nossa, só tá reforçando o cachorro. aí não funciona. Eu falo, não, realmente, gente, isso não é adestramento. Aí a pessoa já tá tão incomodada, já, digamos, tentou de tudo e não obteve resultados. Aí quando você começa a explicar realmente o que precisa fazer, você percebe que a pessoa não tem nem tempo para ter um cachorro, né? Porque a vida dela, das 6 da manhã até as 10 horas da noite, é tão tumultuada que um cachorro não cabe na vida dessa pessoa, ou se cabe na vida dessa pessoa, ela não está disposta, porque ela está tão acostumada com o mundo da Alice no País das Maravilhas, que ela fala, não, eu comprei um cachorro, eu não comprei um filho, né? Porque é uma rotina pesada. Para quem não está acostumado, é realmente bem cansativo. É o que você falou, a primeira vez que você realmente colocou na caixa, tirou e tal, você ficou cansada. Agora, a gente, todos nós já estamos no ritmo, mas realmente não é fácil gerenciar. É um cuidado que é quase 100% do nosso tempo. Independente se está na caixa ou não, a gente está de olho. Tem que tirar da caixa, agora é hora de comer, agora precisa fazer um xixi, dar uma pausa, tirar, né, fazer uma caminhada estruturada. Dentro da caminhada não é só caminhar, é observar, ver o que está acontecendo, colocar na posição correta, correção, o timing correto. Não é fácil, mas é o que você falou, é um caminho sem volta, porque é tão recompensador que não consegue não deixar de fazer, não é isso? Exatamente. Dói quando a pessoa não tem tempo, né? Porque não tem como você dar outra resposta. Fala, olha, você vai precisar de alguém para te ajudar na rotina do seu cachorro. Porque você fica muitas horas fora. E dói mais ainda quando a pessoa arruma um cachorro muito novo, um filhote. Porque o cachorro, ele vai aprender a ficar sozinho aos poucos, mas a pessoa já chega sem tempo para o cachorro, já fica 8, 9, 10 horas fora. Fala assim, cara, é muito tempo. Não devia ter arrumado esse cachorro. Ou talvez um cachorro mais velho, um cachorro já adulto, que não dependa tanto assim de você, que dá para uma pessoa vir aqui uma vez no dia e fazer um treino com ele, passear.
Mas, assim, às vezes elas pegam um cão muito jovem, que depende muito delas. E, assim, acaba que o cachorro fica sem assistência. Não tem como você dar uma boa educação, assim, ficando muitas horas fora de casa. É igual uma que não fica, que não consegue ser presente na vida do filho. Trabalha a semana toda, ela, infelizmente, ela vai ficar um pouco fora aí da vida do filho, não vai conseguir participar. Aí tem muitas mães, né, que decidem não trabalhar e criar o filho até ter uma idade certa. E o cachorro, assim, o filhote, ele precisa mais da pessoa. E a pessoa fica 8, 9, 10 horas fora de casa, é muito tempo. E quando a pessoa chega, ela já está exausta. Ela não quer saber de mexer com o cachorro. Querendo ou não, a gente sabe que é assim que as coisas funcionam. A pessoa não quer. Tá cansada, tá exausta, não quer saber de cachorro. E aí vai que se a pessoa ainda tiver filho pequeno, filho novo, aí é outro problema ainda maior, o cachorro vai ficar de lado, não tem como, gente, não tem como tocar um treinamento dessa forma. Não tem, é muito difícil, sabe? Vai ficar umas coisas mal feitas, o cachorro vai sair perdendo muito aí nesse sentido, é difícil. Uma pergunta, Amanda, em relação aí às pessoas que te procuram, ou às vezes nem procuram, ao ver você passeando só com os cães, ou pela internet já te viram aí, começa a ter essa procura. Como que é a aceitação das pessoas por aí? É fácil de fazer essa aceitação? Você tem bastante clientes em relação a isso? Ou simplesmente quando você apresenta as ferramentas, as pessoas não querem fazer? Porque aí não sei na sua região, se é um pouco mais central, se é um pouco mais roça. Na roça todo mundo tem esse costume, o cachorro tá solto, tá beleza, tem espaço, é só isso e pronto, acabou. Mas aí quando você coloca as regras, né, o que tem que fazer com os cães, realmente, o que as pessoas falam a respeito aí? Como que é na região aí? Lu, aqui na minha região mesmo, ela é bem complicada, tá? As pessoas são muito negligentes com o cachorro. Bastante. É igual que eu falei aqui, ou é o cachorro que a pessoa larga na rua, ou o cachorro tá preso no fundo do quintal por algum motivo, não sai, ou então é o cachorro que tem dono, mas fica mais na rua do que dentro de casa. Aqui a situação é assim. Ou então o cachorro tá no portão, latindo, 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 quase jogando o portão no chão. Eu já gravei vários stories mostrando isso. É uma coisa muito comum, tá? Infelizmente, aqui no meu bairro mesmo é mais difícil, tá? É mais difícil, as pessoas não é todo mundo que tem interesse. Eu já conversei com algumas pessoas, mas ela não tem esse senso, sabe? Esse cuidado com o cachorro. Eu já tenho, às vezes, mais clientes lá que aqui. Deixa eu deixar claro aqui, eu tô aqui em Justinópolis, Ribeirão das Neves, e aí tem Belo Horizonte. Aí eu tenho um bocado de cliente em Belo Horizonte, mas eu tenho a Pandora, que é aqui perto de casa. Foi uma pessoa que me procurou, me viu na rua passeando com o cachorro e viu e contou do caso, o que aconteceu com a Pandora, o que ela fez. E aí foi super legal, uma cliente maravilhosa, assim, uma pessoa super gente boa, excelente, faz de tudo pela cachorra e deu certo, sabe? Mas aqui no meu bairro mesmo é um bairro mais complicado, é mais difícil. E teve também a dona dos Lulus, né? Que também aqui é do meu bairro. Mas assim, a grande maioria é bem difícil a aceitação, sabe? Quando você fala do trabalho que tem que ter, das coisas que tem que comprar. Às vezes as pessoas acham caro, não querem, porque exige da pessoa, como eu falei com vocês. Agora, o cachorro não pode ficar solto no quintal, lá no portão latido. Você não consegue passear, é por conta disso. Cadê a rotina do cachorro? O que ele faz? Ele não faz nada, entendeu? O cachorro só tá ali, solto pela casa, a pessoa deixa, só vai lá dar água, comida e pronto. Entende? É assim. Aqui é um pouco mais complicado, mas eu tenho mais clientes lá em Belo Horizonte. Onde que eu comecei também com a Dog Hero lá. É isso. E assim, você tocou num ponto super importante, né? Que é os adestradores. E você que é adestrador, mete a cara. Fale. Você não precisa ser estúpido, né? Mas fale do seu jeitinho, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, mas fale, se exponha. Porque assim, eu tenho alguns cortes, né, aqui dentro do canal do YouTube, e eu coloquei também dentro do Insta, que eu tô respondendo a um vídeo, e esse vídeo ele pegou, eu não lembro, 30 mil visualizações na segunda semana que ele foi publicado. E tem uma certa estrutura dentro desse vídeo, que ele tá falando lá, 10 coisas que você não pode fazer para deixar seu cachorro triste, enfim, mais ou menos por aí. O título já começa com uma certa estrutura. O vídeo ele já vem com uma carga muito pesada emocional. Então tem uma estrutura muito emocional, né, onde pega as pessoas, e no B-roll, né, que é o cara, a inteligência artificial vai narrando,
E aí tem aqueles videozinhos que vai acompanhando a narração, né? Então ele tá falando ali coisas e tá mostrando sempre o cachorro no colo, o cachorro na cama, né? Numa forma exacerbada, né? Demasiada. E isso é muito complicado, né? Um vídeo desse, cara, o vídeo deve ter 20 minutos. Esse vídeo pegou 30 mil visualizações. Isso confunde muito a cabeça da galera. Contra 2, 3 gatos pingados, que tá ali tentando falar um pouco mais da realidade, o que é realmente ter um cachorro, né? Então, é um discurso, né, regado, um discurso regado de conteúdo muito emocional, com um cunho muito emocional, e aí ele defende as teses de tudo que ele está falando com estudos. Estudos comprovam, deixa eu ver se eu lembro uma aqui. Estudos comprovam se você empurrar seu cachorro, quando ele pula em você, seu cachorro vai perder o vínculo. Estudos comprovam se você falar alto com seu cachorro, ele vai entender que você está gritando, que você está dando bronca, então vai quebrar o vínculo. Estudos comprovam que se você tirar a comida, né, enquanto ele estiver comendo, ele vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, cara, aí tem outra, né, que eu até fiz uma piada, né? Estudos comprovam que se você rir do teu cachorro, ele vai perder o... Cara, então é regado com coisas, né? Ah, esse estudo comprova tal coisa, mas não tem estudo nenhum. Não tem nada comprovando realmente ali. É o cara falando, estudos comprovam. E a pessoa que é leiga, a pessoa que vê aquilo pela primeira vez, ela vai falar, pô, isso é verdade, né? Então tá faltando, eu acho, um pouquinho da nossa parte falar, né, um pouquinho mais, não apenas do adestramento, mas essas coisas que, faça esse curso aqui, em 3 meses você vai ter o inglês fluente. Faça esse curso aqui, né, aposte em criptomoeda, aposte na bolsa de valores, aposte nisso aqui, que em 6, 7 meses você vai estar bilionário, você vai estar rico. Pô, se fosse tão simples assim, se fosse tão fácil, todo mundo estava rico, né? Ninguém estava reclamando do atual governo, que ninguém consegue comprar café, ninguém estaria cobrando a picanha com cerveja, cara, ninguém estaria fazendo isso, né? É uma coisa óbvia, né? Só que esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa que viraliza, são coisas e não é um vídeo curto, é um vídeo de 20 minutos. Eu faço um vídeo educativo de 5, as pessoas não assistem. Eu faço um blog dentro do canal, né, dentro do meu site, as pessoas não leem. É fadonho. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui o lado B também da situação. Olha, você vai ter esse sofrimento aqui, ó. Só que ao final desse sofrimento, foi os stories que eu fiz hoje, né, que eu estou falando ali do meu time, do Palmeiras, estou falando de futebol, mas em tudo a gente pode colher algum aprendizado. Então, poxa vida, nos stories que eu tô falando lá do Yuri Alberto, que é o cara que foi criticado, é o cara que foi, cara, esmagado pela torcida, e é o cara que foi o principal atleta para fazer o time ser campeão, ele não desistiu. Então, o que a gente vê aí? Pouquíssimos profissionais mostrando o que é a realidade, outros profissionais, né, que acabam definhando, acabam parando de fazer porque recebe uma crítica. E, em contrapartida, o que a gente tem? A gente tem um monte de gente colocando esse cunho muito mais emocional, romantizando tudo. Trate seu cachorro a pão de ló, né? Você não pode gritar, você não pode corrigir, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É tão absurdo, que dentro desse vídeo, o que eu vi ali? Em um determinado momento, a pessoa fala assim, se você tirar a comida do seu cachorro, né, seja por qualquer motivo, e eu consigo enxergar diversos motivos para você arrancar ali a vasilha. Pode cair uma água, pode acontecer um acidente, você tem que tirar, certo? E enquanto o cachorro está comendo. Só que o cachorro pode apresentar o quê? Uma posse por recursos, e ele não vai deixar você mexer na tigela dele. Por algum motivo, se você precisar tirar, a gente tem um treinamento que chama out. Então o cachorro sai desse contexto, então você pode pegar ali, né, o que seria a posse de recursos. Aí esse vídeo, sabe o que ele fala? Ele orienta a pessoa assim, o cachorro tá lá comendo, se você precisar tirar a tigela, dê um petisco, ou seja, troque a comida por outra comida, que aí seu cachorro vai entender de alguma maneira, né, que não tem ameaça. Não, isso acaba confundindo a cabeça da galera, e se a pessoa pegar um cachorro que realmente apresente uma posse por recursos, ela vai ter uma bela de uma mordida. Vai ter uma bela de uma mordida. Aí esse vídeo começa a fomentar esse negócio de você ficar agarrando o cachorro, tirar selfie. E tem pessoas dentro da internet
que pega o cachorro só pra ficar... Cara, não cuida, não dá nenhum direcionamento, não tem nada. E o cachorro é um objeto, tá? Para chamar a atenção, para fomentar pessoas na rede social dessa pessoa. Essa pessoa, o cachorro tá ali, tá mostrando com todas as características que ela vai receber uma mordida. O cachorro tá desconfortável, né? Não é uma lambedura, não é... Cara, o cachorro tá completamente desconfortável ter lambedura, o cachorro desvia, o cachorro arregar o olho, o cachorro tem a cauda, o dorso, um monte de coisa contribui ali, né, no não verbal do cachorro, pro cachorro, cara, ele vai atacar você. Aí a pessoa tá ali. Aí o cachorro rosna, né, mostra os dentes, olha, ele tá rindo, né? Então, são vídeos que eles acabam confundindo a pessoa. É por isso que se faz importante, por isso que se faz importante a galera aí do adestramento começar a se soltar um pouco mais, falar, dar contextos às coisas, né? Lá no meu começo eu tive muita dificuldade para fazer isso, muita dificuldade. Só que eu comecei a observar as outras coisas, né? Cara, pessoas ali, inclusive eu estava falando no nosso grupo aqui de adestramento, né? Acho que a Nathalie me mandou uma coisa super bizarra que ela pegou ali. Aí eu falei, cara, essa mulher tem coragem. Eu acho que ela tem muita coragem. Porque ela tá falando coisas absurdas, ela tá falando coisas absurdas, na cabeça dela tá tudo correto, tá tudo certo, eu não vou nem julgar essa moça, né, porque de repente ela tá fazendo aquilo ali, acreditando realmente que ela está correta. E aí ela tá falando, tá publicando, e eu, na categoria de adestrador, que tento, né, ajudar famílias, cara, não tinha essa moral não tinha. Então eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de coragem para começar a dar um pouco mais de conteúdo que tenha um background. Não apenas colocar uma musiquinha e tal. Cara, tem que ter uma certa explicação. Tem que ter profundidade. Não, cara, uma explicação básica. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tava com a Sophie e fui pro shopping. Nesse vídeo em específico, a gente fez uma gravação lá no shopping, eu coloquei apenas uma musiquinha. E eu tava fazendo uma reunião. Dentro dessa reunião, eu expliquei para a pessoa que eu estava conversando ali nessa reunião, porque a Lu estava com a Sophie, estava filmando e tal. A gente aproveitou, eu não consegui dar tanto contexto, mas eu expliquei para a pessoa, eu falei, olha só, eu vou fazer um vídeo aqui e vou colocar uma musiquinha. No entanto, quem está assistindo, a Sophie, que estava no treinamento intensivo, que é, cara, um cachorro super arredio, super difícil, né? Uma cachorra super difícil, que abria agressão e tudo mais. Para a pessoa que está me assistindo dentro da internet, lá do outro lado, se eu colocar uma musiquinha e não colocar um contexto, é só um cachorro me acompanhando no shopping. Não tem nada ali. Agora, se eu não der o contexto, olha, essa cachorra aqui tentava morder, agora a gente está no shopping, veja que tem uma diferença, né? Se eu coloco aqui, eu estou na sala, coloco um cachorro no place, vou ver um filme, vou ver um futebol, vou assistir um clipe, enfim. Se eu filmar isso e não dar um contexto, para quem está me assistindo, é somente um cachorro que está na minha sala comigo assistindo um filme. Agora, se não der um contexto, né, fidedigno, uma coisa que a pessoa venha a uma compreensão, é só um cachorro com uma musiquinha. Então, eu acho que a gente precisa, né, quebrar essas barreiras, né? E eu entendo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeitinho, mas eu acho que é um momento que a gente tem para começar a combater essas coisas. Porque tá sendo muito romantizado isso, né? Essa questão. Cara, cachorro completamente desesperado, sem coleira, sem guia, solto. A pessoa tem a mania de soltar o cachorro, ele vai fazer só um xixi. Você tá caminhando com seu cachorro, o outro lá, deixa eles fazer amizade, é só uma cheiradinha. Cara, isso não existe. Isso não existe. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente aparece, né, eu acho que a gente vai começando a contribuir contra esse tipo de falácia que acontece. Agora, tem que ter estrutura para fazer isso. Porque nesses cortes que eu coloquei, eu comecei a falar um pouco mais firme, comecei a me impor um pouquinho mais. O que começou a acontecer? Começou a sair seguidores. Lá do Instagram mesmo, num dia só saiu 5 de uma vez. É assim, isso é direto. Entendeu? Só que qual que é a boa notícia? Vai saindo, as 5 daqui, desse lado, entra 5 desse aqui, ó. Sai 6 desse lado, entra mais 3 daquele. Então tem que ter paciência, resiliência. E não deixar a peteca cair. Eu sei que é difícil. E aí, vocês podem até achar, pô, você fez uma mistureba aí, falou do Yuri Alberto, falou de futebol. Não. Por que eu tô querendo colocar isso aqui?
Porque esse cara, ele não desistiu. Ele escutou crítica, ele escutou um monte de coisa, ele tem uma condição financeira muito melhor do que a minha. O cara é bilionário, o cara ganha dinheiro jogando futebol, cara. Futebol. Então, a condição financeira desse rapaz é muito boa. Só que alguém conseguiu mexer com o brilho dele. Alguém falou: você é um merda, você não consegue, você é isso, isso e aquilo. Só que ele não ligou para isso, de repente, em algum momento abateu. Mas ele não ligou para isso, e de repente, ontem, ele em cima do meu time, que é o Palmeiras, ele se sagrou campeão. Ele não desistiu, ele chorava, cara. Na hora que eu vi aquela cena, eu falei: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara não desistiu, o cara foi o principal ator, tá? De toda essa vibe, de tudo isso que está acontecendo. E é isso que falta na gente, adestrador. Porque se a gente tiver 100 likes, 50 likes, 10, que seja, 5, no primeiro a gente já pensa em desistir. No primeiro eu já vi gente falando: eu não vou mostrar Prong, eu não vou mostrar o E-Color, porque, cara, eu não aguento escutar crítica. A pessoa vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, outros vão me chamar de, cara que maltrata o cachorro. Não, amigo, você tem repertório. Você está mostrando aqui um cachorro que está passeando mais do que o dono dele. Você está mostrando aqui um cachorro que tem atividade todos os dias. Você está mostrando um cachorro realmente feliz. Quem consegue levar um cachorro no salão de beleza, ao shopping, para andar na praia, para ter uma liberdade a mais? Quem consegue fazer uma coisa dessas, né? Como você colocou, Amanda, as pessoas, elas, cara, simplesmente quer ter o cachorro, solta o cachorro lá, cara. O cachorro é só um objeto, né? E quando for pertinente para essa pessoa, ela vai lá no Instagram e tira uma selfie. Vai no TikTok, faz uma dancinha, faz uma montagem. Mas a vida real dela com o cachorro, só Deus sabe, só o próprio cachorro consegue saber, né? E o cachorro não tem boca para falar o que ele está passando. Essas pessoas são as pessoas que apontam um dedo na nossa cara e falam que a gente faz maus tratos, né? Então, esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo é o que a gente tem que combater. Como que a gente combate isso? Cara, videozinho de 1 minuto mostrando o contexto. Mostra o contexto, mostra o que está acontecendo, por que você está fazendo esse vídeo. Aí a pessoa, começa a entender, começa a cair uma certa ficha, né? Versus a pessoa que tá ali: olha, não ri do seu cachorro, não. Uma coisa que eu já achei bizarra, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém rir no próprio cachorro. Já achei bizarro aí. Ele fez xixi no meu sofá. Eu nunca vi uma cena dessa. De verdade, eu nunca vi. O cachorro come as havaianas, come o celular, faz xixi no tapete, come a mesa, a pessoa quer bater no cachorro. O cachorro faz xixi no local errado, sabe o que a pessoa faz? Pega o fuço do cachorro e esfrega. Essa é a pessoa que vai falar mal do meu método. Então a gente precisa aparecer. Cara, adestrador, você que tá nos assistindo aí, cara, mete a cara aí, velho. Não precisa, cara, se você não quiser, não precisa ficar mostrando tudo e tal, e falar de uma forma debochada. Cara, seja educado, faça do seu jeitinho, ou seja irônico, enfim, mas faça. Faça. Diga, Amanda. Então, eu quero pontuar aí as coisas que você falou no começo, né? Como as pessoas procuram ganhar dinheiro fácil. O pessoal tá tudo não, né? Tem muita gente viciada em tigrinho. Não é só pessoa em condição financeira baixa, gente que tem dinheiro, tá colocando muito dinheiro nisso. São coisas que viciam as pessoas estão aí, ó, perdendo dinheiro, se suicidando por conta disso, tá? Então, isso daqui não é só um problema, tá dentro aqui do adestramento, que as pessoas querem coisas fáceis. É no mundo inteiro, como eu falei. Você falando aí do adestrador, que falava de métodos, eu vi um vídeo que eu achei muito bizarro, muito engraçado, mas assim, dói ver isso. Como que o adestramento, assim, as pessoas fazem coisas cada vez mais para tirar o peso, a responsabilidade do dono, gente. Então, por isso que quando a gente vem com o nosso método, as pessoas muitas vezes dão uma retraída, não quer dar uma resistida. Olha o que a pessoa fez. O Golden ficava solto na casa e quando chegava a visita, abria a porta, né, do apartamento, o Golden via, pulava nas pessoas, arranhava. Aí o que o bendito do adestrador fez? Não, dá um ursinho para ele morder, porque ele vai ficar com a boca Cheia. o padre, ele vai querer ficar mordendo um ursinho, ele vai para lá e vai deitar. Ou seja, você contrata a pessoa para não fazer nada. Você se dava. Então, não ensinou place, não falou sobre correção, que dói muita gente falar, sabe? Gente, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu não tenho receio, eu já corrigi o
cachorro na frente do dono, alto no colar. Eu não tenho medo disso. Eu penso, se eu, que sou administradora, não tenho coragem de fazer isso, mostrar para o dono, quem vai ter? Eu sei que muitas vezes que é uma coisa que pega as pessoas, mas precisa. Você precisa conversar com a pessoa, falar, precisa fazer isso. Eu não escondo nada. Quem já treinou o cachorro comigo sabe, eu não escondo nada. Eu já mostrei muitas vezes aqui corrigindo o cachorro. Eu sei que é uma coisa polêmica, que pode dar muito BO, mas assim, você tem que ter orgulho do seu trabalho. As pessoas precisam ver isso. É o que o cachorro precisa. Precisa ser ensinado place, mas precisa entrar a parte da correção. Às vezes o cachorro precisa da correção mais alta. Isso que pega muita gente, né? Muita gente dá para trás com isso. Mas pode falar. Não, e aliado a essas dicas de substitua pelo ursinho, pelo petisco, ainda tem um cunho muito emocional, como o Éder falou em alguns vídeos. Se você fizer isso, ele vai se magoar, se você fizer isso, ele não vai mais gostar de você, se você fizer isso, ele vai ficar triste. Aí a pessoa não quer perder o amor do cachorro. E aí é mais um facilitador, porque mexe com o emocional, ela fala, eu não posso corrigir. Eu não posso tirar a Havaiana, eu não posso tocar na ração, eu não posso, não pode nada. Então é um cachorro que faz o que ele quer o dia inteiro, o tempo todo, a hora que ele quer, ele morde o dono e o dono tem que aceitar. Exatamente. Babá tem que pular nas pessoas, tem que aceitar do jeito que ele é. Teve um vídeo também, eu não sei se eu acabei mandando para o Éder ou não, no nosso grupo, de o rapaz falando que o cachorro é meu filho, quem não gosta de cachorro, então não venha na minha casa, porque o meu cachorro vai. É ele quem mora aqui, é ele quem dorme comigo, ele come melhor que eu, ele faz as coisas do jeito que é, e quem não quiser, não é bem-vindo. A minha resposta é: eu não tenho a menor vontade de ir à sua casa, mas. E você vai olhando todos os comentários, as pessoas falam: é mesmo, aqui em casa é igualzinho. Aqui o meu dorme comigo, aqui tem uma poltrona só para ele, aqui quem manda é ele. Muitas vezes eu sei que ele não gosta da pessoa porque ele late. Então as pessoas vão colocando umas coisas na cabeça que elas se limitam de um jeito onde uma maioria, que a gente fala que a ignorância é uma bênção, né? Porque enquanto você não sabe, tá tudo certo. E vão indo atrás e concordando, porque não há nada para se corrigir, não há nada para se fazer, o cachorro vai destruir tudo mesmo, vai fazer xixi em tudo, e isso é amor pelos cães. Eu gosto tanto do meu cachorro que eu deixo ele fazer tudo que ele quer. Então fica complicado quando a gente chega com regras, limites, restrições, ferramentas e apresenta o nosso plano de treinamento, é complicado, mas como eu te falei, todo mundo na rua elogia. Todos os vídeos dos nossos cães são incríveis. As botar a mão na massa, como foi a live com a Érica, minha cliente também, ninguém quer, ninguém sabe o trabalho que dá. E é o mesmo que tem acontecido com as nossas crianças, né? Nossas não que eu não tenho filho, mas as crianças que a gente vê hoje em dia. Todas as crianças respondem, não querem estudar, não têm vontade de nada, estão sempre tristes, estão sempre rebeldes. E o pai fala: ela é assim mesmo, ai, dá o docinho aí, vai, compra o celular que ela quer para ela parar de encher o saco. Então, essa sociedade, esse mundo que a gente está vivendo. E você falando disso a respeito de filhos, recentemente eu fui visitar uma amiga minha que ela acabou de ter bebê e, cara, ela deu aula aqui na escola que eu estudei aqui perto de casa. Ela falando assim, Amanda, nem dando para os meninos colarem, eles querem fazer. É só no celular, não quer fazer nada. E a mãe vai lá, infelizmente, ainda tirar satisfação com o professor. Não quer fazer nada. Por que você deu nota baixa pro meu filho? Ela falou assim, coitado. Não, tá triste, não quer fazer nada. Nem você dando ali a prova pode colar. Não quer fazer nada. Tem muita coisa. Gente, eu sou da época, eu comecei com a internet de escada, cara. Não tinha que tirar o telefone, minha mãe precisava do telefone, e aí até que carregava a página, aí você esperava. E não tinha o tanto de informação que as pessoas têm hoje. Tinha que ir para biblioteca, pesquisar, não quer fazer nada. Então, assim, tá geral, e a mãe e o pai não cobra, infelizmente, sabe? É bem complicado. E você falando a respeito de quando a gente anda com os cachorros na rua, chama atenção, e quando eu saio com a Matilda e com a Pandora junto, e com o Chiquinho, aí todo mundo fica, nossa, menina, eu tenho 1,64, eu sou baixinha, 58 quilos. É só que esses 3 cachorros lá me sentiram e tal. Nossa, que incrível, mas quem quer ter o trabalho de fazer, né? São poucas pessoas.
Calma, meu povo. Sim, ó, tô com 3 cachorros, legal, controlado, mas não é todo mundo que quer fazer, infelizmente. Quando a gente fala de correção, pessoal, é o seguinte: a correção, para quem trabalha sério, para quem usa essas ferramentas, a correção vai durar no máximo 3 segundos. Essa é a correção. Ai, mas não, a correção vai durar 3 segundos, é a comunicação muito clara, tá? Agora, se o teu cachorro te corrigir, né, se ele pegar na veia mesmo, se ele pegar no local que ele quer pegar, você vai pegar 8 meses de hospital. Nossa. 8 meses de hospital, mas é fácil, fácil. Teve tem um vídeo circulando por aí que o rapaz, ele perdeu os 2 braços, por conta que o cachorro dele atacou ele. Então ele fala abertamente sobre correção, né. Então ele não corrigiu o cachorro dele, mas quando o cachorro dele corrigiu ele, foi assim uma coisa, cara, eu tô falando aqui de uma mordida superficial, 8 meses no mínimo. Se pegar nos dedos, né, se pegar em alguma parte aqui do braço, eu mesmo aqui, ó o dedinho aqui, ó, nunca mais correto. Ó, o dedo é torto. Aqui, ó, isso aqui, vários meses de fisioterapia, isso aqui foi uma correção. Então, o cachorro, ele não vai pensar 2 vezes para corrigir o ser humano. Agora o ser humano, por conta de tudo isso, né, de todo esse distúrbio, ele: "Não, eu não posso corrigir, eu não posso aquilo". Aí vocês deram aí alguns exemplos de pais e filhos, né. O que eu vejo aqui é bem o inverso, né, as pessoas que tratam o cachorro: "Ai, você não pode vir na minha casa porque meu cachorro é o dono do pedaço aqui". O filho não é o dono do pedaço, a esposa não é o dono do pedaço, a namorada não é a dona do pedaço. Não tem essa coisa de ficar agarrando o namorado, a namorada, o filho, de ficar beijando toda hora, de ficar falando: "Ai, eu te amo". Isso não existe, né, nunca antes, e agora mais ainda, né, por conta da pandemia, nunca vi tantos casais se separarem. Olha a inversão de valores, ou seja, eu vou tratar meu cachorro assim, eu vou demonstrar todo o meu amor, todo o meu afeto ao meu cachorro que não consegue me responder da mesma forma, mas a pessoa que eu deveria estar fazendo isso, que é um filho, um pai, um avô, namorado, a namorada, a esposa, o esposo não está fazendo, cara. É uma inversão incrível de valores. Eu realmente não vejo isso. Agora o que eu vejo, né, se a gente for falar de pai para filha, é exatamente isso, um desdém com a criança. Hoje você não pode mais gritar, você não pode mais falar, você não pode mais repreender. Aí eu vou falar uma coisa, né? A Amanda falou que é do tempo da internet de escada, né? Eu também sou. Inclusive, na internet de escada, a gente tinha que entrar de madrugada para gastar um pulso só. Era desse jeito aí o negócio. É aquele barulhinho, temping, era um barulhinho esquisito, né? Todo dia estava entrando na internet. O que que acontece? Meu pai, ele saiu, na verdade minha mãe saiu do meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Mas tinha uma frase que minha mãe sempre repetia pra mim: "Eu vou fazer a correção em você. Se precisar, eu vou bater em você". Antes, minha mãe falava, antes eu bater, isso foi um conselho do meu pai. Antes eu bater em você do que a polícia bater em você, Do que você apanhar na rua, é. do que eu apanhar na rua. E outra coisa, eu não podia brigar na rua não, cara. Porque se eu brigasse na rua, eu ia tomar 2 surras. Era uma lá na rua e outra quando chegasse em casa. Se eu aparecesse com o joelho ralado, qualquer machucadinho, ao invés do beijinho e tal, era o metiolate que ardia pra cacete e mas achei aqui, ó, apanhava, cara, apanhava, tinha que saber se comportar. Hoje não é mais desse jeito. Isso me tornou uma pessoa depressiva, um ladrão, um bandido, isso fez mal? Não, não fez. Minha mãe só fez o que ela tinha que fazer, acabou. Você tá incentivando pro pai malhar o filho? Não, não tô incentivando isso. Eu quero que vocês compreendam que tudo tem regras, tudo tem limites. Com pessoas, tá? O mundo nos trata assim, com regras e limites. Se eu trabalhar como CLT, chegar 5 dias atrasado, eu vou tomar uma advertência. Se eu continuar insistindo nisso, eu vou tomar, cara, uma justa causa. É simples assim. Tem regras e limites. Todos os locais têm uma ética a ser seguida. O meu país tem uma ética a ser seguida. Se eu abusar no trânsito, eu vou sofrer represálias. E é isso, é isso. Correção. Senão, ia estar um boné velho. O Brasil já é meio que um boné velho, né? Porque ninguém respeita nada. Agora, as poucas leis que a gente tem já dá uma controlada. O que eu estou dizendo é que precisa ter regras e limites e coisas claras, tá?
Se você vai colocar teu filho de castigo, converse, ensine, explique. Né? Tenha uma conversa tete a tete com seu filho. Já com o cachorro, você não consegue ter essa conversa tete a tete. Ele não vai te entender. Certo? Então tem uma pequena diferença aí. Então, quando as pessoas começam a assistir esses conteúdos e ficam comparando, porque o cachorro tem o cérebro, né, o desenvolvimento de uma criança de 3 anos. Perfeito, tá bom? Eu vou aceitar isso. Agora trate teu cachorro como uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos você não deixa sozinho e vai na padaria. Uma criança de 3 anos você não deixa na sua sala, na sua cozinha e sai. Você não faz essas coisas. Uma criança de 3 anos você está ensinando a ler, você está educando, você está ensinando regras, limites, você vai colocar na escola, tem horário de dormir, tem horário de acordar, tem horário de comer. Olha o tanto de coisa que tem uma criança de 3 anos. Por que seu cachorro... Será que é melhor que uma criança de 3 anos? Não estou entendendo esse tipo de raciocínio. Entende? E aí quando eu começo a pegar pesado, quando eu me exalto um pouquinho, sabe o que a galera faz? Ó, amigo, vá com Deus. Cabeça menos. Mas só tocando um ponto aqui do colar eletrônico, que eu acho que muita gente não toca, é como que passa segurança para o dono. Eu vou dizer para mim, com a minha cachorra, a Matilda, ela tem 41 quilos, é grande, é templada. Então, assim, e ela ia para avançar mesmo no rosto da pessoa quando ela chegou para mim. Então, quando eu usei o colar, eu me sentia muito mais segura sair com ela. Então, muitas vezes, os adestradores, eles não entendem essa parte, de como que a ferramenta traz segurança para o dono também. Eu tenho como intervir, ter mais controle desse cachorro. Acho que é uma coisa, às vezes, que não toca nesse ponto. Eu consigo ter mais controle. Eu saía muito mais segura com ela, me sentia bem melhor, muito mais segura quando andava com ela. Cara, faz uma diferença danada. E eu também tomei muita surra, tá? Aqui em casa, o chinelo andava solto e bate mesmo. Era assim. Tá todo mundo inteiro, né? Era vários, tudo. Mandava o chinelo longe. Ninguém que morreu, não. Ninguém que tá revoltado, não. Infelizmente, tá desse jeito. É bem comum essas coisas. Os meninos estão bem assim, mal educados mesmo. E com respeito a seguidor, cara, acho que eu sou a pessoa que mais pode falar disso. Eu não tenho muito seguidor. Nunca foi meu objetivo, né? Eu sabia que a partir do momento que eu decidi falar, da forma que eu decidi falar, eu não ia ter muita gente. Às vezes entra a pessoa, daqui a pouco eu perco 3, 4, daqui a pouco entra mais. Agora eu completei 300, agora saiu um. É assim. Você tem que aceitar, entendeu? A partir do momento que você aceita falar dessa forma, mostrar de forma aberta o treinamento, você tem que aceitar esse tipo de coisa. Você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para levar, né? Eu não falei com vocês, eu ainda tô aprendendo a mexer nas coisas, mas assim, mas nunca vai ter muito seguidor, não adianta. A gente esperar, sempre vem um, sai outro, chega 2, sai um, é assim. Daí a gente tem que aceitar. A verdade dói, mas precisa ser dita. Quem não consegue ouvir vai se mascarar, se camuflar e vai se municiar de alguma outra coisa que se aliene, né? Então, é mais fácil separar também o joio do trigo, a gente ficar com quem serve, como a gente já ouviu bastante a Raquel falar, que fiquem, mas que fiquem poucos e os bons. Exatamente. Então, esses clientes que a gente precisa, que a gente quer e que dão forças para a gente continuar, porque do jeito que o mundo tá, fica cada vez mais difícil as pessoas enxergarem a realidade, mas o bom é que a gente somos a minoria, mas somos os bons, e eu prefiro estar nesse time do que viver alienada. Tem uma coisa que é interessante, que o plantio é uma opção. Você escolhe, você vai plantar ou não. Agora a colheita, meu amigo, você não tem opção não. Você vai colher aquilo que você plantar. Né? O que cair lá no teu quintal, você vai colher. Né? Isso aí não tem opção, não tem para onde correr. Então, se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Você pode escolher entre plantar ou não. Isso aí você pode escolher, mas agora a consequência, o resultado, isso aí você não consegue. Isso aí você não consegue controlar. Né? Se você pode escolher ser omisso, você pode escolher fazer ou não fazer. Só que quando voltar, aí, cara, é inegociável. Você tem que engolir. Aí você tem que engolir. E é isso aí que dói. E aí a pessoa vai dormir, sabe como? No e se? E se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, é bem complicado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando volta, amigo, você não tem escolha, você não, cara, não tem jeito, velho. Não tem jeito. A consequência lá não é uma escolha, a consequência é uma consequência, ela vai acontecer de uma maneira ou de outra. E em algum momento chega.
né, a conta. Então essa galera que ilude as pessoas, né, essa galera que vem vendendo coisas fáceis, cara, tá enganando sim, certo? Eu sempre brinco aqui, né? Eu poderia tá rico, né? Eu tenho 10 cães aqui, solta os 10 cães, começo a mostrar videozinho, cara, tá tudo certo. Vai vir um monte de cliente, eu vou atrair bastante gente, vou ficar falando fofinho, macio, cara, eu vou ficar rico. Só que em algum momento essa conta chega, cara. E quando chegar, aí eu não tenho como se desvencilhar, né? Ó, Matrix. E Dá eu pra... falou a respeito do conteúdo, explicar é muito importante, porque eu via vários vídeos, rios aí, né, que fica passando, e às vezes só tá lá com a música bonitinha os cachorros. A pessoa não explica qual que é o problema do cachorro, o que que ela tá fazendo. E isso faz muita falta, gente. Isso faz muita falta. Muita falta mesmo. É importante falar que esse cachorro tá com esse problema, que você tá fazendo isso, e mostrando, porque só fazer um vídeo, colocar uma música, cara, não quer dizer nada. A pessoa fica sem saber, é só mais um. Quando você explica, fala o que você tá fazendo, é outra coisa, cara. Outra coisa. Isso é importante explicar o que está fazendo no vídeo, para as pessoas entenderem, sabe? É muito importante. Eu acho isso falta muito. Só faz lá o Reels e pronto, passeando com o cachorro, saindo. A gente não tem nem noção do que está acontecendo, qual que é o trabalho que está sendo feito. Faz muita falta isso. Exatamente. E aí, meninas, pergunta. Olha, a gente já está se encaminhando para o final, hein? Façam suas perguntas antes que eu vou falar até mais, até breve. Então, aproveitem, hein? Eu acho que a Amanda é bem soltinha, já falou bastante coisa, mas a Lu tem aí mais uma pergunta. Nem essa é uma pergunta, é um pouco vocês falando aí que os três não têm filhos e não têm netos. Eu tenho filhos e netos. Então, o que que acontece das mães de agora? Simplesmente passam o dia todo fora, né, trabalhando. Aí, para compensar esse dia todo fora, deixa a criança fazer o que quer. E a mesma coisa acontece com o dono de cães, que simplesmente o cão ficou ali o dia inteiro sem fazer nada, tá lá trabalhando, e aí quando a pessoa chega, deixa o cachorro fazer o que quiser, ou vai chegar com surpresa em casa que o cachorro fez o que ele quis, né? Então, eu, por exemplo, como avó, o meu neto, quando eu chego, eu fico pouco tempo com ele. Quando eu chego, ele já chega, vovó Lu, já vem me abraçar. E aí, vamos brincar, vamos brincar. Aí você, tá bom, vamos brincar, mas os brinquedos depois você vai juntar, tudo vai colocar tudo dentro da caixa, tá bom. Se você não fizer isso, outro dia eu não vou brincar. É isso. E assim funciona, porque a gente tem que pôr regras e limites em tudo, tanto nos filhos, nos netos e nos nossos cães. Senão fica difícil a gente ter uma vida boa, né? E aí a correção pode vir lá fora e bem pior, que nem o Éder falou, pode ser uma polícia te batendo aí, e aí, ou um bandido, que seja. Muito bem observado, Lu. E hoje é que a gente vê, o Éder estava falando de plantio, hoje ninguém está nem plantando nada. E a vida foi muito injusta comigo. Eles falam, mas o que você tentou na sua vida? O que você fez? Né? Não deu nem o primeiro passo. Então, ainda quer criticar o que não nem tentou plantar. Então, vai ter muita gente triste, muita gente depressiva, reclamando, revoltada e achando que a culpa ainda é da sociedade, que a vida foi injusta. Tá muito triste essa realidade, mas a gente está aqui, graças a Deus, para mudar, dar exemplos, mostrar como é que a vida pode ser incrível com o cachorro aqui. Como a gente falou, a partir do momento que a gente sabe o que é bom e põe a mão na massa e vê resultado, a gente quer mais e mais e mais, e no dia seguinte eu vou fazer de novo, e repetição, e vou tentar mais um truque, às vezes a gente acaba até fazendo mais do que devia, porque é tão prazeroso que eu acho que é mais recompensador para a gente e também ver o cachorro bem. Eu não consigo ver um cachorro mal, que nem eu falei para Amanda, eu falei, você fica reparando na rua, Éder e Lu também ficam olhando como é que é o passeio. A gente sabe que o cachorro também não tá legal, não tá bem, a cabeça não tá bem, é um cachorro que não deve comer, que deve latir o tempo inteiro, que deve ter síndrome de lambedura, mordedura, impaciente, que destrói tudo o tempo inteiro. Então não é só assim, esse cachorro é levadinho. Não, gente, esse cachorro realmente ele não tá bem. Então é para se olhar com outros olhos e falar, eu preciso tomar uma atitude. Se você gosta do seu cachorro, dá uma observada nessas atitudes, no que está acontecendo, porque
Você precisa trabalhar e fazer com que ele fique bem. Você consegue imaginar mudando para a Lu, que já é mãe e avó? Você consegue imaginar o seu filho assim, fazendo tudo isso dentro da sua casa o dia inteiro? Claro que ele não vai estar bem, mas para o cachorro é normalizado. Não, não é, gente. E queria também ressaltar que na natureza existem as correções dos mais velhos, da mãe, do pai, da matilha. Então, para tudo e todos tem regras. Exatamente. Mesmo. Exa Na natureza é até um pouquinho pior, né, porque eles vão até as últimas consequências. Não, é bem sangrento, você tá louco. Na natureza o negócio pega, filho. Eu queria ver o Mel lá no meio da savana, fica lá falando. Essa coisa de cooperação, ai, é mãe e filho, vai dar tudo certo. Fala, não, tá se matando aí de qualquer forma. Você tá louco? Quase isso mesmo. O pessoal acha, né? Porque eles são irmãos da mesma ninhada, é mãe e filho, não vai acontecer briga. Nossa, aí que vem muitas vezes as piores brigas. Temos muito, infelizmente. Racionais, né? As pessoas esquecem que os animais são irracionais, eles acham que eles são bonitinhos. Porque hoje a gente vê de tudo, né? Ratinho com lacinho, macaquinho de fraldinha, o outro com a roupinha. Eu falo, gente, não são humanos. Eu vi uma pessoa passeando com um porquinho, um mini porco, no centro de Belo Horizonte. Eu fiquei, gente, que isso? Agora eu vou estragar os porquinhos, os mini porquinhos, assim. Um babyzinho, assim, ó, um baby, porquinho lá trabalhado, assim, ó, desse tamanho. Deve ser um vegano. Então, daqui a pouco tá estragando um porquinho também. Deve ser um vegano, certeza. Esse daí não come bacon, né? Gente, só queria tocar num ponto. Essa questão, assim, muitas vezes a pessoa tem a ansiedade de separação pelo cachorro, mas assim, a pessoa que é assim com o cachorro, essa dependência do cachorro, você pode conversar com a pessoa, pode ver que ela tem dependência em outras áreas na vida dela, em outras áreas da vida. Com pessoas, com pai e mãe, com namorado. Às vezes a pessoa, infelizmente, é dependente também de outras drogas. E assim vai, tá? É sempre assim. Eu já passei por muitas dessas. Já conheci pessoas assim, infelizmente, tá? Pessoa que é assim com o cachorro é porque a vida dela não tá bem, ela é dependente de outras coisas na vida, tá? Essa completa. Então, essas pessoas, elas querem uma certa validação externa, né, para acalentá-la, né? Então, Tem que teve namorado, que não deu certo, e aí, mas mesmo assim continuou conversando com aquela pessoa, sabe? Fica naquela coisa, conversa, vai, mas não volta. Não termina a coisa de uma vez, não encerra. Que também é dependente dos pais, assim, emocionalmente, para fazer as coisas. Enfim, também enfia a cara em outras coisas, assim, ilícitas, para aliviar. Então, assim, a pessoa, falo com vocês, a pessoa que é assim, dependente do cachorro dessa forma, trata dessa forma, ela é em outras áreas da vida. É, tá? Eu te garanto, alguma coisa ela é. Você pode procurar saber que vai ser assim. Falta que tá lá, ela tá tentando compensar no cachorro e ela nunca vai encontrar. Exatamente. É uma coisa, a mente humana, ela é incrível. Assim, você estudar, como é que as pessoas chegam, né, nessa situação, mas isso é uma coisa muito verdade. isso é muito visto nos excessos, né? Toda pessoa que tem excesso de alguma coisa, ela tá cobrindo uma falta. Exatamente. Tentando cobrir uma falta, né? Uma fuga. É o famoso tapando os buracos que ela não consegue preencher de uma forma correta. Mas, enfim, é muito triste, mas é para isso que a gente está aqui, para tentar alertar, ver se essas pessoas conseguem superar. E acabam estragando os cães também, né? Então, ela está no buraco e acaba levando o cachorro para o buraco junto. Então, pessoal, vocês que estão nessa situação, vamos trabalhar, vamos elevar os dois juntos, vamos ser felizes, resolvam esse problema, pelo menos não passe isso para os seus cães, tenha uma vida pelo menos boa com os seus cães. Isso já vai mudar muito, já vai fazer você levantar da cama, já vai te incentivar, uma caminhada gostosa. É tão bom, porque o que eu mais vejo assim é uma volta no quarteirão. A pessoa que tá com esse cachorro, ela torce, assim, faz logo o cocô e xixi. Fez o cocô, recolheu, se recolhe, né? E já volta para dentro da casa ou do apartamento. Então, nem prazeroso é você dar uma volta com o seu cachorro na rua. Nada é prazeroso. Parece que o cachorro acaba se tornando um estorvo. E cachorro, gente que treina, que tem cachorros gostosos. Gente, a realidade é tão diferente, é tão gostoso. Eles são realmente companheiros. Inclusive, você fazendo com a Alexia,
Cara, está sensacional. Eu adoro ver quando você coloca ela lá, fica solta só na cola, ela vem só no tom. Daqui a pouco você coloca dentro do carro, que você só ligou o alarme do carro, abriu o carro, ela tá indo, já sabe que vai embora. Ela é muito bem treinada. Maravilhosa. Só o mosquetão da guia, ela já sabe que é hora de vir perto, colocar a guia e a gente vai embora também. É muito legal isso. Ela ficou muito legal mesmo. Eu gostei também de treinar muito a Pandora. A Pandora, assim, é um show nos comandos. Só que o negócio dela é a ansiedade dela, ela antecipa, né? Ela quer tudo, tipo assim, você tem que dar uma segurada, mas assim, ela é excelente nos comandos. É pastora alemã, né? Como eu falei, ela é maravilhosa. Tem um carinho enorme por essa cachorra. Nossa, meu primeiro cachorro foi um pastor alemão, então eu gosto, não só por causa disso, mas ela é realmente uma cachorra incrível. O negócio dela é o excesso dela, sabe? A dificuldade, às vezes, de parar, mas ela é sensacional nos comandos. É uma graça, cara. Eu gosto muito dessa cachorra. Ó, mano, inclusive, quando você fazia os treinos com a Pandora, eu até falava pro Éder, falei, meu Deus, a Amanda é muito corajosa, cara, de deixar os gatos dela perto dessa cachorra que atacava. Mas tá, ficou perfeito. A Pandora ficou ótima também. Foi um excelente trabalho aí. Ah, muito obrigada. Eu gosto muito dela. Ela é demais, cara. É uma cachorra que faltou direcionamento, porque não é uma cachorra de índole ruim. O problema dela é o excesso dela, então ela vai, você precisa abaixar. Precisa continuamente ficar com a coleira com ela, a cobrar dela, principalmente para ela desligar no place, porque ela fica assim, me olhando, onde você tá indo? Eu quero ir. Tem que usar o colar para baixar ela, para ficar mais calma, para ela de fato relaxar e dormir um pouco. Você precisa fazer uma ancoragem com ela para ela desligar, cobrar dela sempre o deita, porque senão ela, tá, o que você quer que eu faça? Vamos fazer, vamos ir lá, vamos fazer. Já quer sair, entendeu? Mas ela, sensacional. Ficou ótima com meus gatos aqui, nunca mais tentou avançar em ninguém desde a primeira vez, sabe? A questão da agressividade dela tá. Vou dizer que tá zerada, mas assim, tá muito bem controlada. Não me deu problema nenhum aqui. Nem lá na casa dela também, que eu converso com os donos. Tá legal. Isso é perfeito. Perfeito. Meninas, mais alguma pergunta? Amanda, alguma pontuação aí a mais que você queira dizer? Quero agradecer a todos vocês. O Éder, a Lu, vocês sempre foram muito generosos comigo, sabe? Sempre me recebeu muito bem. A Nath também. Sempre quando eu comecei, todo mundo, assim, foi extremamente, assim, acolhedor comigo. Eu nunca vou esquecer o presente que vocês me deram, assim, foram super generosos, uma pessoa que vocês nunca conheceram pessoalmente, nunca viram, me deram um presentão do colar. É uma generosidade muito grande. Todo mundo, os adestradores, Raquel, todo mundo que eu sigo, o Eric, a Jussara, sempre assim, a Nath sempre foram fenomenais comigo, falaram, se você precisar de ajuda, pode contar com a gente. Então, assim, a gente sempre fala que é um meio, assim, muito dividido, que ninguém dá apoio, mas, assim, eu tive muito apoio de todo mundo, muito mesmo. As pessoas sempre foram muito generosas comigo, assim, eu agradeço a todos vocês. Que isso. Que isso. Imagina. Você só me deve um cafezinho com pão de queijo. Queijinho mineiro, um queijinho branco mineiro é bom, hein? É isso que eu vou- Se quiserem, mas muito bem-vindo a todos vocês. Agora, assim, ó, uma coisa que eu aprendi desde menino, talvez tenha sido até na igreja, é que assim, ó, o que eu ganho de graça, eu dou de graça, certo? Então, todo esse apoio que a gente te deu, um dia a gente recebeu também, pelo menos eu. Então, eu fui bem acolhido também. Então, eu tive cursos, eu tive um monte de coisa, eu tive apoio, eu tive conversas, até varanda madrugada. Então, todo esse apoio, né? Que, tipo, no meu ponto de vista, a gente não fez nada, né? Só foi uma ferramenta, o mínimo, básico. Mas foi uma diferença enorme na minha vida, vocês não têm ideia, é outra coisa. Meus treinamentos, como os clientes, foi fenomenal. É outro Eu recebo de graça, eu dou de graça também. que é isso, entendeu? Vocês entendem que é uma coisa assim, que são poucas pessoas que fazem, tipo assim, olha, tô daqui do outro estado, vocês não me conhecem pessoalmente, de uma generosidade muito grande. Então, assim, a gente tem que ressaltar isso. Não é qualquer um que faz isso, a gente sabe que não é qualquer um que faz, né? Não, mas, cara, era o básico, né? Porque você sempre apoiou o canal, você tava ali nos bastidores. E me interessou, eu gostava como todo mundo falava, o jeito direto e reto, as coisas resolviam. Então, a gente tem que ser, a gente tem que, né, ajudar as pessoas também, né? Comentar, divulgar os vídeos, ajudar uns aos Então, outros. mesmo quando eu tava travadaço lá, você tava ali apoiando, entendeu? Então, cara, ainda você mandar uma mensagem falando assim, ah, você é muito manso.
Eu tô com sono aqui. 90% do tudo que eu sei aqui é o que eu aprendi com vocês, com os vídeos, cara, vendo, conversando muito com todo mundo, tirando dúvida. Aprendi com vocês, na prática, entendeu? Então, tem que ser grato. Tem que continuar o trabalho, ajudar outras pessoas, divulgar o trabalho de vocês também. É isso. É isso, gratidão, gratiluz. Gratiluz. Senti falta da Raquel aqui, hein? Vamos puxar a orelha dela. Que fez hoje as montagens lá, né? Os desenhos ficaram Ficou muito legal. Ficou uma graça, né? muito bom. Raquel, beijo grande pra você, viu? Que não tá aqui na live. Vou puxar sua orelha, viu? Eu só não entrei na live de vocês ontem que eu tô aqui ocupado, engajado no site, viu? Tava ocupado, trabalhando. Tá bom? Vou puxar a orelha do vocês tudo aí. Falar um pouco de mineirês aqui, eu dou vocês tudo, tá certo? Pessoal, meninas, pelo menos uma boa noite vai rolar aí ou não? Amanda, Tá. obrigada aí pelo convite, aceitar o convite, não o convite, ter aceitado o convite. Demorou, mas está aqui. Que bom você estar aqui junto com a gente. E agradecer quem entrou aí na live, no oculto também. Muito obrigada de ter ficado até esse momento aqui. Uma boa noite para todos. Até a próxima. Continue assim, você está no caminho certo, você é muito querida, eu gosto muito do jeito que você se expressa, se expõe, continue sendo verdadeira. Como a gente falou de colher frutos, você vai colher muitos frutos bons. Obrigada por ter aceito o convite. Boa noite, Éder, Lu, Amanda. Boa noite a todos e um excelente fim de semana e até a próxima. Amanda, não doeu, né? Isso, foi super. Acho que conseguiu desenvolver bem, né? Conseguimos. Doeu, né? Próxima vez você economiza meu joelho aí, ajoelhei na tampinha de garrafa, cara. Eu sou muito enrolada. Mas quando eu decido, eu vou lá e faço. Ótimo, mas não doeu, né? Eu quero saber se. Não, gente, pode vir. Ótimo. Participem. Olha aí, ó. Agora aí, ó, recado pra Jussara, hein? Ô, Jussara, vem, bota a cara. Pode vir, tá? Pode vir. Eu vi pitbull, né? Grava vídeo, Jussara. Aparece, fala. Eu vi Já comprei ali umas garrafas ali, já vou ajoelhar no milho pra ver se ela vem. Tampinha, na tampinha e no milho. Já eu tenho umas velas aqui também, ó. Vou comprar vela aromática pra ver se vem mais rápido. Pessoal, Amanda, muito obrigado por ter aceito. É um prazerzaço aí ter você aqui. Tá certo? Te conhecer aí, não pessoalmente, mas você me deve aí. um dia eu nunca saí de Minas. Eu nunca saí de Minas. Não conheço o estado. Eu dei registro. Já falei para você vir para cá e a gente vai para praia. Meu Deus. Corre ali. Vai lá nos meninos do Matilha Dog Roots, cara. Inclusive, eles também estão devendo uma aparição aqui, viu? Eu vou puxar a orelha de vocês, viu? Vocês vêm aqui do Rio de Janeiro, vêm aqui em casa, eu vou puxar a orelha de vocês, se vocês chegar aqui. Tá devendo aqui uma aparição na live, viu, ô meninos do Matilha? Malamute? Crianças, Malamute, tudo, deixa, viu, seu Eric, seu Adonis. Eu vou pegar vocês aí, ó. Apareceu. Ufa! Vocês são feras, vocês são um exército pra mim. Live maravilhosa. Eu quero você aqui. Pode deixar com o meu jeitinho, eu convenço ela. Anda. Tá comigo. Ó, eu poderia terminar essa live sem mexer aqui na cabeleira. Amanda, muito obrigado. Ju, tá certo, pessoal? Ótima sexta-feira a todos vocês.